Olá, queridos assistentes, né, que que nos assistem. Estamos agora no 8º capítulo, que é a organização de serviços do livro Nosso Lar. Então, Lísias, acompanhando André Luiz, né, eles vão percorrer os espaços abertos do nosso lar. E encontra-se lá muitas pessoas caminhando para lá e para cá, muitos prédios residenciais, etc., assistenciais. E o André Luiz, como um novato, né, perguntou como é que era a ordem lá. Então, Lísias respondeu que lá tinha seis ministérios, ou 12? 12. 12, né? Cada um com vários ministros. Então, cada um desses ministérios tinha uma função. Eu vou ler esses ministérios, né, porque são vários. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar, colônia que essencialmente de trabalho e realização divide-se em 6 ministérios, orientados, cada qual por 12 ministros. Então, nós Do somos 12 contrário. ministros, né? É o contrário, eram 6 ministérios, cada qual com 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Então, Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, né? São os Planos ligados à Terra, né? À é, esfera da Terra. são ligados à esfera da Terra. Então, são os mais grosseiros. E o mais grosseiro deles é o Ministério da Regeneração. E os dois últimos, que são da elevação e união divina, estão mais ligados às esferas espirituais, né? Às esferas divinas. Então, tem lá no nosso lar toda essa preocupação, né? E atender todo o espírito. Oh, meu Deus! E atender todos os espíritos que estejam em trabalho, em dificuldades, que estejam necessitando de esclarecimento, necessitando de trabalhar mesmo, né? E de aprendizagem, né? E várias outras situações aqui, como na Terra. E só que lá, tudo que foi criado é antes, tudo que é criado lá, depois é replicado aqui na Terra. E a história do nosso lar, ela começou com os portugueses que viveram aqui no Brasil e que foram desencarnando. Só que ao invés de trabalhar com a selvageria, né, a grosseria, a violência, né, a estupidez como podemos dizer, né, da escravidão,
Lá eles não tiveram isso, eles tiveram que trabalhar com estudo, com amor ao próximo, né? O trabalho que eles tinham era o trabalho espiritual e tinham que trabalhar com as melhores intenções da alma, certo? Então, assim, se a gente pensar que a gente quer, ao desencarnar, que a gente quer um lugar melhor, a gente tem que pensar também o que que a gente está fazendo aqui, se a gente está trabalhando com as nossas melhores intenções. Porque a gente sabe que o universo não escuta nossas palavras. O que o universo escuta é as nossas intenções, escuta o nosso sentimento. Então, se a gente quer receber coisas boas, a gente tem que emanar sentimentos de bondade, sentimentos de caridade, sentimentos de bem-aventurança para todos, né? E aí, Ilse? Hum. Esse capítulo ele coloca bem detalhado como que André Luiz encontrou o o nosso lar, né, muito estruturado, cheio de ministérios e com pessoas ativas, né, trabalhando pessoas não, entidades, né, ativas, trabalhando só no bem, querendo auxiliar todos, né. Eles não perdiam tempo para olhar a paisagem, eles estavam trabalhando para fazer que a paisagem continuasse bela, né. Exatamente. E isso, a gente fica achando interessante, porque é muita disciplina que a gente não está acostumado e pensa que o mundo, né, acaba aqui e do outro lado é só olhar para o nada. Não, lá existe trabalho efetivo. E aquela frase, né, que, ah, coitado, trabalhou tanto, agora morreu para descansar. Não, trabalhou tanto, graças a Deus, e vai continuar trabalhando, porque quanto mais trabalhar, melhor ele vai ficar, né? Assim, eles preocupam, né, em estar servindo aquela pessoa que está aqui encarnada, que precisa de auxílio, que está rezando, eles estão acompanhando, né, para poder Uhum, dar o auxílio necessário. No exato, umbral, chegou o espírito, está lá desorientado, né, então eles vão estar, vendo o que está acontecendo para poder estar auxiliando ele. "Ah não, agora já está na hora de resgatá-lo", eles vão lá e já vai começar uma outra etapa de trabalho, né. exato. Então, Assim é como aconteceu com o André Luiz, né? E tem também a parte que é a mais grosseira, né, que é da reencarnação. Então, o espírito já entendeu no que ele errou, já está fazendo trabalho, já está se melhorando, está apto a reencarnar com novas propostas, né? No muito mesmo esperançoso. esperançoso, né? E faz igual aquela lista de início de ano. Só coisas boas que ele vai fazer na Terra. Chega aqui, às vezes a gente já tem o véu do esquecimento e muitas vezes a gente se encanta com as coisas que não eram para a gente se encantar, né? Que aquilo é uma distração provisória que não leva a nada, a crescimento nenhum. E às vezes a gente passa no imbróglio, vai passando, quando vê o tempo acabou e a gente fez pouca coisa ou quase nada. É. Então, é bom que a gente tenha orientação espiritual, orientação cristã
para a gente poder estar atento aos nossos atos e podermos trilhar um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo. Por que tranquilo? Porque a gente não vai encontrar pedras nas perseguições, a gente não vai achar que quem está nos maltratando merece ser maltratado e assim por diante. Então, nosso caminho vai ser mais tranquilo se a gente seguir as leis de Jesus. Não viver num mundo de ilusões achando que vai ser um passatempo, né? É. Então, muitas vezes a gente vai no culto, na igreja, sei lá onde, e fala que a gente tem que ser um bom cristão. Então eu falo assim: eu não faço mal para ninguém, então eu vou para o céu. Quem não faz o mal para ninguém, está cumprindo com a sua mínima obrigação. Agora, quem quer ir para o chamado céu, e o nosso lar está longe de ser o céu ainda, né? Tem que fazer mais do que não fazer mal a ninguém. Tem que trabalhar pelo próximo também. É um grande desafio, né? Porque você tem que estar vencendo todos os seus vícios, todos os seus maus pensamentos, né? Exato, Então, é complexo, mas é o nosso trabalho aqui como encarnados, vencer esse lado negativo que a gente está carregando ao longo de todas as existências que a gente teve. exatamente. Então, por hoje a gente vai parar por aqui, né? E na próxima semana será o capítulo 9. Contamos com o apoio de cada um que curta, que compartilhe, que comente o que achou deste capítulo, o que achou das nossas opiniões. Fiquem com Deus e gratidão. Fiquem todos na paz de Deus. Gratidão.